Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo SOS Pub, eu sou Mayara Bacinelli e o vídeo de hoje faz parte do nosso segundo desafio de leitura sobre o livro Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo. Eu vou apresentar para vocês alguns trechos da obra que me chamaram muita atenção. Alguns eu já discuti ontem no bate-papo que teve do nosso evento lá no Meet. E hoje eu vou trazer alguns além desses, para caso você não conheça o Caderno de Memórias Coloniais, esteja interessado em começar, isso te chame para fazer a leitura, ok? Vamos lá! Isabela Figueiredo, ela nasceu em Lourenço Marques, Moçambique, hoje chamado de Maputo, em 1963. Ela é filha de portugueses oriundos da zona centro-oeste de Portugal. Após a independência de Moçambique, em 1975, ela foi mandada sozinha para Portugal. Lá ela licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Especializou-se em estudos sobre as mulheres na Universidade Aberta. Trabalhou como jornalista no Diário de Notícias entre 1988 e 1994, onde foi também coordenadora do suplemento DN Jovem. É professora de português no ensino secundário. Escreveu O Conto é Como Quem Diz, obra que recebeu o primeiro prêmio da Mostra Portuguesa de Artes e Ideias em 1988. E ela lançou o seu Caderno de Memórias Coloniais em 2009. Ela também tem outro livro chamado A Gorda, que foi muito bem aceito pela crítica, que fala sobre como nós nos vemos, como nós nos sentimos com o nosso próprio corpo e como a sociedade nos cobra sobre isso. Hoje nós vamos focar em Caderno de Memórias Coloniais, que é um livro oriundo do blog dela, que ela tem, chamado Mundo Perfeito, onde ela fazia uma espécie de crônicas, eu diria, pequenos relatos sobre o dia a dia e também sobre as memórias que ela teve da época em que morava em Moçambique. Esse livro, ele é considerado assim um grande marco porque ela falou de maneira verdadeira e crua tudo que era cometido pelos colonizadores lá em Portugal. E é ainda mais sensível porque é sobre o olhar dela quando criança em relação ao pai, que é aquela personificação da colonização portuguesa. Ele é aquele colonizador que oprime. Então, durante muito tempo, ela foi até considerada traidora por ter compartilhado com o mundo essas memórias que ela compartilhava com o pai e evidenciando tudo aquilo que os portugueses queriam deixar ali escondidinhos. Porque quando ela vai para Portugal, ela precisa ir porque Moçambique está tendo a revolução, ela é mandada como se ali entre os 12 e 13 anos já fosse uma mulher, e ela tem uma missão de espalhar a mensagem de que os brancos estão sendo massacrados pelos negros, estão sendo tratados como se não fossem nada. Só que ela fala que ela nunca chegou a dar essa mensagem, porque ela também tinha a própria mensagem dela, que era o quê? Essa mensagem que a gente vê em Caderno de Memórias Coloniais e todo o massacre que foi feito com os negros. E os portugueses que se achavam donos daquela terra que na verdade não era deles, porque eles esperavam que a Revolução devolvesse a terra aos portugueses, que eram os herdeiros de direito. É bem complicado, bem delicado, principalmente porque ela toca em temas que a gente nunca pensaria. Por exemplo, várias vezes eu li a palavra fuder. Ela conta as experiências sexuais dela quando criança. Esse entrar no mundo que não lhe era permitido, entendeu? Não era permitido para a mulher ali se manifestar, ficava calada, obedecia o marido e nunca, de maneira nenhuma, principalmente as mulheres brancas, falarem sobre sexo. Fuder era proibido. Fuder era reservado para o quê? As mulheres negras, que eram vistas como cadelas. Então ela trata vários assuntos bem delicados: o racismo, o preconceito social, a pobreza ali, essa forma de os portugueses sentirem-se donos de uma terra que não era deles, ao mesmo tempo que ela fala que é a pequena colonizadora, tem momentos que ela é também a pequena negrinha. E
que ela fica numa posição de algoz e vítima. Gente, muitas coisas ali, ó, para serem conversadas sobre o livro. Mas hoje eu vou tentar me ater, né? Eu já falei bastante. Vou tentar me ater aos trechos que eu selecionei, tá bom? Para vocês terem um gostinho do que é memória, do que é caderno de memórias coloniais. Eu vou falar, vou falar alguns que eu já comentei ontem e também vou falar uns novos trechos aqui que eu peguei. Na página 18 tem um muito bom chamado que fala assim: o corpo das mulheres brancas ou negras, o corpo da terra africana, só o homem branco podia usar, tocar, abusar e violentar. Aqui o continente africano é também representado no feminino, que só o homem branco podia usar, abusar e violentar. Se eu não me engano, esse é um comentário da Paulina Chiziane logo no começo do livro, falando sobre a escrita da Isabela. Vamos para as citações da Isabela agora, do próprio livro. Eu fiz 341 anotações, então eu tive que selecionar as que mais, assim, talvez fossem interessantes para eu mostrar para vocês. Essa aqui fala dessa relação entre a mulher, o esposo e o sexo e o gozo. Limitavam-se ao cumprimento das suas obrigações matrimoniais, sempre com sacrifício, pelo que a fornicação era dolorosa e evitável. Por isso é que os brancos iam à cona das pretas. As pretas não eram sérias, as pretas tinham uma cona larga, as pretas gemiam alto, porque as cadelas gostavam daquilo, não valiam nada. Uma das primeiras coisas que me assustou foi esse jeito dela direto e super preconceituoso de se referenciar as pessoas. Só que é exatamente nessa forma de falar que ela demonstra todo o preconceito que estava ali dentro da sociedade dos brancos em Moçambique. Então é uma forma de subverter o que estava acontecendo e trazer para a luz todo aquele distrato, aquela sociedade machista e preconceituosa e que não tinha papas na língua para falar mal dos negros. Tô meio gripada, gente, não estranho. Não. Os livros mostravam-me que na terra onde vivia não existia redenção alguma. Que aquele paraíso de interminável pôr do sol salmão e odor a caril e terra vermelha era um enorme campo de concentração de negros sem identidade, sem a propriedade do seu corpo, logo sem existência. Esse é um trecho da página 36. Eu achei bem marcante, porque os livros são meio que um modo de fugir dela, da realidade, e ao mesmo tempo é um modo de criar aquele senso crítico nela. Então ela via mundos perfeitos no livro e ela olhava para a realidade e via todo aquele preconceito que existia, ela falava, não, aqui não é assim. E é bem interessante também que é a partir dos livros que ela fala, quando ela foi se formando leitora, é aí que ela se tornou inimiga do pai, porque foi quando ela começou a pensar por si própria. Então ela via todo esse preconceito existente na realidade dela e sabia que não estava certo. Um branco e um preto não eram apenas de raças diferentes. A distância entre brancos e pretos era equivalente à que existe entre diferentes espécies. Eles eram pretos, animais. Nós éramos brancos, éramos pessoas, seres racionais. Eles trabalhavam para o presente, para o aguardente de cana do dia a dia de hoje. Nós, para poder pagar a melhor urna, a melhor cerimônia no dia de nosso funeral. Está na página 43 essa citação. Eu vou tentar não comentar todas as citações, mas esse vídeo vai ficar gigante, gente. Vocês leiam, façam seus próprios comentários e mais tarde, outro dia, nós teremos uma live com a professora Karina Marques Duarte. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se prepara para a live, comenta lá que ela vai tirar todas as dúvidas e vai falar sobre esse livro incrível.
De novo sobre a mulher, esse negócio que eu tinha falado de fuder. Uma branca não admitia que gostasse de fuder, mesmo que gostasse. E não admitir era uma garantia de seriedade para o marido, para a imaculada sociedade toda. As negras fudiam, essas sim, com todos e mais alguns, com os negros e os maridos das brancas, por gorjeta, certamente por comida e por medo. Isso está na página 30. De forma geral, no cinema ou fora dele, o olhar dos negros nunca foi para os colonos isento de culpa. Olhar um branco de frente era provocação direta. Baixar os olhos, admissão de culpa. Se um negro corria, tinha acabado de roubar. Se caminhava devagar, procurava o que roubar. Página 53. Sentenças bem fortes, né? Infelizmente, a gente ainda vê pessoas que pensam desse jeito. Eu até falei ontem na live, vou repetir aqui, porque no bate-papo vou repetir. Nessa frase eu lembro do acontecimento que teve com uma professora aqui do Paraná. Ela era negra e ela entrou no supermercado e o segurança ficava seguindo ela o tempo inteiro. Ela teve uma crise, gente, e ela arrancou toda a roupa pra ele ver. Olha, eu não tô roubando nada, cara, entendeu? Porque teve ali todo um constrangimento de preconceito em relação a ela por ela ser negra. Então eu sempre lembro dessa história quando eu leio esse trecho. Um branco saía caro, porque a um branco não se podia dar porrada e não servia para enfiar tubos de eletricidade pelas paredes e depois cabos elétricos por dentro deles. Um branco servia para chefe, servia para ordenar, vigiar, mandar trabalhar os preguiçosos que não faziam nenhum, a não ser a força. Acho isso interessante porque ela sempre pontua que os brancos, ninguém queria contratar branco, porque teria que pagar mais. E em branco você não podia ser violento igual você podia com os negros. E tem essa ideia também de tipo, o branco, ele não sabe fazer nada. Ele precisa que o negro faça, mas ele não reconhece isso. Ele acha que o negro precisa dele, porque se o branco não estiver ali, o negro não vai se virar e não vai trabalhar. Pois é. Próxima. Isso vai voltar a ser nosso. Está tudo no Rádio Clube. Ocuparam aquilo. Os negros estão lixados, estão a contas. Ainda vamos ganhar isto. Eu sorri. O que significaria ganhar isto? Deixava-me ir tanto. Não interessava nesse momento. Os dias eram tão lentos e bons. Se ganhássemos, quem ganharia exatamente? O que era ganhar? O meu pai estava feliz. Eu estava feliz. Página 80, 81. Tens de ter uma profissão que te permita viver a tua vida com os teus filhos ou não, sem depender de nenhum homem, sem estares às custas de ninguém. Tens de ser dona da tua vida, tens de ser livre, compreendes? Compreendo. Para isso, tens de estudar, tens de ir para a universidade. Sim, eu vou. Página 83. Eu acho que isso é uma das questões mais interessantes entre ela e o pai dela. Porque o pai dela, por mais que fosse preconceituoso, por mais que tivesse várias questões, ele era um pai que estava ali presente na vida dela. E ele sempre falava para ela: filha, estuda. Não dependa de homem, não dependa de ninguém, dependa de você mesma. Procure sua própria independência, entendeu? Seja alguém por si, porque depender. E ela falava: eu não quero ser pau mandado, eu não quero ter que me calar, eu não quero ter que viver a função de homem. A minha terra havia de ser uma história, uma língua, uma ideia miscigenada de qualquer coisa de cultura e memória, um não pertencer a nada nem a ninguém por muito tempo.
e ao mesmo tempo poder ser tudo e de todos, se me quisessem para que merecesse ser amada. Quanto custava o amor? São frases bem fortes. Ah, não gostas de bofe com arroz? Andaste a roubar os pretos e julgas que havemos de te servir camarão num prato de ouro? Não se responde. Baixam-se os olhos. É mentira e a verdade, mas ambas precisam de vós e não a temos. É muito cedo. Eu ainda estava na raiz da verdade, ainda lá dentro, úmida, crescendo, comendo terra, esperando terra. Uma coisa que ela fala é desse processo dela de aceitar o que ela viveu lá e refletir sobre a realidade em que ela estava inserida, que tipo levou anos para ela conseguir falar de tudo que aconteceu em Lourenço Marques. Então, essa ideia que falavam que ela estava roubando negros e ela naquele meio era verdade, não era verdade, mas ela ainda era muito nova para poder processar tudo que tinha acontecido. Eu vou terminar com essa citação aqui, ó. As pessoas não mudam. Um branco que viveu o colonialismo será um branco que viveu o colonialismo até o dia da morte. E toda a minha verdade é para eles uma traição. Essas palavras, uma traição, uma afronta à memória do meu pai. Mas com a memória do meu pai podemos bem os dois. Página 124. E com essa citação eu deixo vocês refletindo sobre Caderno de Memórias Coloniais. Espero que, se você não leu, tenha tido um pouco de interesse em conhecer a história. É muito boa, vale muito a pena. Lembrando que nós ainda teremos uma live com a professora Karina do nosso segundo desafio de leitura SOS Pub. Em breve eu trarei mais detalhes de dia e horário, tá bom? Grande beijo, curtam, compartilhem com os amigos. Tchau, tchau!